Seguindo com a nossa programação, a gente vai ter agora uma fala do Søren. Søren Hansen. Ele é mestre em engenharia pela Universidade Técnica da Dinamarca, com especialização em planejamento urbano e transporte, com mais de 30 anos de experiência em planejamento urbano, acompanhando as implicações da globalização, com novas tecnologias e novos quadros e demandas demográficas. O Søren desenvolveu conceitos como o Livable Cities na Rainbow, que é a empresa que ele faz parte, que ele coordena esses projetos. É vencedor de uma série de prêmios, em primeiro lugar em competições de arquitetura nacional e internacional. Eu gostaria, antes de chamar a fala do Søren, de pedir para quem estiver assistindo a gente que já puder anotar algumas perguntas e enviar, colocar no nosso chat, para no final, quando a gente for fazer o debate, a gente já ter alguma coisa encaminhada e pensada. Ok? Muito obrigado. Vamos com o Søren agora. Muito obrigado, Guto, por me dar a palavra. Espero que vocês todos estejam vendo a minha tela agora. Eu vou falar sobre o projeto Catalista Urbano, que começamos com vários participantes, envolvendo arquitetos e desenvolvedores urbanos, com projetistas, trabalhando em conjunto para a sua implementação e realização. A Rainbow é uma empresa de engenharia internacional com 60 mil especialistas, cobrindo desde a área de engenharia ambiental, governança, gestão. Ela fez uma fusão com uma firma de arquitetura internacional há 2 anos e agora formamos uma equipe coerente de arquitetos, engenheiros, paisagistas, planejadores urbanos, e vários especialistas para propiciarem serviços estratégicos para o urbanismo e a arquitetura. Eu tenho um mestrado em engenharia, porém os meus professores todos eram arquitetos e eu me especializei no planejamento urbano, no transporte, no meio ambiente e no desenvolvimento estratégico de cidades. Como eu falei no início, eu vou lhes fazer uma breve introdução aos projetos que acabamos de começar, onde trabalhamos com o futuro do urbanismo e como estamos planejando chegar lá. Eu não vou revelar nada por hora. Eu posso falar que estaremos falando aqui sobre gente e sobre vida, e de trabalhar de baixo para cima, e é uma questão de apropriação e engajamento. Parte da apresentação, vamos fazer uma descrição das necessidades para que as cidades sejam repensadas, os desafios que temos e também as oportunidades. E a seção em amarela é uma mudança de estratégia, onde passaremos por uma requalificação da cidade e para que ela seja catalisada de forma que ela passe para um crescimento mútuo e benéfico. E depois a parte de grupo, como a estação central de trens no Rio de Janeiro pode ser um projeto chave para dar início a esse processo catalisador. E precisamos muito repensar a nossa cidade. Como a última crise, esta do coronavírus, tem mostrado que a nossa sociedade estamos na borda de uma transição fundamental, uma transição necessária, mas ela vai trazer também muitas oportunidades e devemos enfrentar os desafios e devemos aproveitar as oportunidades. A migração para as cidades está em velocidade total. E já muitas cidades enfrentando
lacunas imensas entre financiamento da infraestrutura da cidade e os serviços que são necessários para a expansão das cidades. Essa lacuna entre a capacidade e a necessidade de financiamento. A crise sanitária que estamos enfrentando agora se aumenta e intensifica as desigualdades sociais e de gênero, tornando o vírus um desafio, a crise não só de saúde, mas também social. Entretanto, a crise do coronavírus tem nos mostrado a importância do envolvimento das pessoas e como é importante a cooperação física para nós, enquanto indivíduos, e também para a sociedade como um todo. E esse conhecimento deve abalizar o nosso planejamento urbano no futuro. A mudança climática é muito conhecida de todos, um desafio muito conhecido, que causa uma migração cada vez maior, um estresse muito grande na estrutura das cidades. E, primordialmente, dos grupos mais vulneráveis, que precisam muito de soluções resilientes, né, em termos de desenho para as cidades. Mas o projeto dessas novas cidades podem até pular essa transição para um futuro mais sustentável e mais centrado na vida. A expansão das cidades e as áreas agrícolas são atividades que invadem a natureza. Mais de 25% de todas as vida de planta e animal estão correndo risco de extinção, principalmente em áreas mais úmidas. E isso é um desafio também para a sobrevivência humana. Apesar desse conhecimento e os fatos que já conhecemos, ainda estamos infligindo problemas para nós mesmos com o nosso estilo de vida, com o nosso comportamento. Devido à falta das necessidades básicas, água potável, alimento e abrigo, e a falta dessas necessidades, do atendimento dessas necessidades, isso causa uma desigualdade cada vez maior, que vai inevitavelmente levar à instabilidade política e social. O que já vimos durante esta crise, em quase todos os continentes, se repete. Porém, estamos vivenciando também uma abertura de novos caminhos para construir resiliência, para lidar com os estresses que estamos vivenciando nessas últimas décadas. E a tecnologia da comunicação e informação tem transformado o negócio e a economia no mundo inteiro, embora o mundo todo tenha sido fechado. Isso é uma coisa muito promissora, muito positiva. Estamos experimentando também uma mudança muito grande com o setor financeiro manufatureiro, com compartilhamento da economia, crowdfunding, deixando para trás a propriedade, chegando para o mundo das assinaturas. Os serviços de mobilidade é um bom exemplo, que são uma grande força motriz para a mudança. Isso nos pede que repensemos o ambiente urbano e o desenvolvimento no futuro. No fim das contas, muitas cidades experimentam esse hiato muito grande entre a capacidade financeira e a necessidade financeira para superar a preservação da infraestrutura básica e para a expansão dessa infraestrutura, de forma que possamos atender o crescimento urbano e possamos também mitigar a mudança climática. Estamos justamente na borda de uma transição significativa e é hora de repensarmos as nossas estratégias de desenvolvimento. As cidades são um lar de muitas pessoas e isso é força motriz para a mudança. Temos agora a oportunidade de planejar e desenhar para esse grande impacto, para inventarmos as novas práticas para o futuro, em vez de trabalharmos com as melhores práticas que se baseiam em conhecimento, às vezes, já ultrapassado. Quais serão as melhores práticas de planejamento urbano
com relação a, por exemplo, transporte autônomo, comércio eletrônico, mídias sociais, mudança climática, a impressão tridimensional, a internet das coisas, antes de planejarmos uma cidade de forma inteligente. E podemos acrescentar as dimensões sociais e culturais, e podemos abraçar soluções com empatia, com curiosidade e com engajamento. Todos esses fatos, essas tendências, esses desafios, essas oportunidades, estão direcionando a nossa estratégia catalisadora urbana. O catalisador urbano, porque queremos detonar mudanças nas cidades de forma a promover o crescimento social e econômico para todos. E ela tem que ser centrada na vida, porque nós queremos melhorar as condições para as pessoas e para toda a vida sobre o planeta. Mas qual é a bússola que temos para nos orientar nesse desenvolvimento? As metas de desenvolvimento sustentável, claro, são metas básicas para todo o desenvolvimento, porém, as soluções devem encontrar um equilíbrio entre as forças sociais e as questões ambientais, conforme foram descritos nesse modelo econômico chamado Donut. Ou a gente encontra um equilíbrio onde ninguém é deixado para trás e onde a vida se beneficia de forma que o equilíbrio da natureza torne a vigorar. Então, por onde começamos? Como eu falei no começo, as cidades precisam de financiamento para atender às suas necessidades de infraestrutura, ou seja, elas precisam de uma estratégia e de um instrumento para identificar e priorizar as áreas que vão mais se beneficiar dessa requalificação. Seria a estratégia do trigger points, que se diz em inglês, de um ponto de partida, num gatilho. Isso tem a ver com várias coisas, como, por exemplo, áreas de trilhos de trem, áreas onde há uma disparidade socioeconômica muito grande. E qual é o modelo de desenvolvimento que temos? Ouvimos o modelo de Copenhague ser descrito. Agora, se as cidades serão modelos de mudança, mas ao mesmo tempo elas não têm a capacidade financeira, nós precisaremos, então, criar um veículo de desenvolvimento urbano para gerar esse financiamento para a preservação, para a mudança e para o desenvolvimento dos serviços que são tão necessários. Em Copenhague, desenvolvemos um modelo que já se mostrou funcional nos últimos 20 ou 30 anos. Esse modelo se baseia no que foi descrito há pouco, nessa economia público-privada, onde as autoridades públicas, o poder público, passa de um modelo passivo para um modelo ativo de desenvolvimento. Esse modelo pegou uma cidade que estava quase na bancarrota, Copenhague, e agora é uma das cidades de ponta em termos de sustentabilidade e de igualdade. E o Rio já começou a sua própria versão desse modelo econômico, que pode ser usado como pauta para desenvolver um modelo Rio Mais. E precisamos de um modelo mais para o futuro. O modelo foi desenvolvido na década de 90, como foi explicado antes de mim, e isso surgiu com alguns detalhes. Somos agora... estamos pensando em como será o modelo de Copenhague e podemos usar alguns exemplos aí no modelo do Rio, quer dizer, evitando especulação, né? Controlando os parâmetros possíveis, onde podemos assegurar que haja políticas de forma a assegurar acesso para todos e incentivando a diversidade populacional. E como é que nós podemos, então, assegurar que esse modelo vá funcionar para as pessoas? Antes de mais nada, é muito importante reconhecer que um tamanho não serve para todo mundo. Nós não temos como explorar o modelo de Copenhague para outro modelo, em nenhum desses aspectos, físico, social, econômico, mas nós podemos usar uma plataforma estratégica, e aí podemos adaptá-la ao contexto local, onde ela vai ser usada. Assim como Mariana Dias Simpson está destacando nessa citação.
E é por isso que a metodologia se baseia num equilíbrio, de um processo de baixo para cima e de cima para baixo. De cima para cima porque as autoridades, o poder público precisa ter um controle do desenvolvimento da estratégia e precisa ter uma visão que vá direcionar o futuro. E de baixo para cima, por quê? Porque é fundamental que as pessoas se apropriem dessas ideias e que se enxerguem, assim como essas opções de prosperidade nesses modelos. Não devemos esquecer que tudo que fazemos é para o povo, para a população, e o êxito está na mão das pessoas, está na opinião das pessoas. Se elas não gostarem do modelo, se elas não gostarem da ideia, elas não compram. Se elas não gostam do apartamento, elas não compram. Se elas não gostam do bairro, elas vão para outro bairro. Nesse sentido, isso forma uma cidade. Medellín, por exemplo, é um exemplo fantástico. É um processo estratégico que leva a melhorias significativas da vivência das pessoas. E, o que é muito importante, leva à melhoria do ambiente econômico em Medellín. Porque mais pessoas têm acesso a empregos e às facilidades dos serviços públicos. No Rio, já experimentamos soluções de bondinhos, porém a estrutura não atingia todos os cantos. Então, esses bondinhos foram usados durante muitos anos, embora pudessem acrescentar elementos novos à mobilidade geral da cidade. Muito bem, como tudo isso se integra no processo de projetar uma cidade. Temos aqui um processo em potencial. É claro que parcerias, envolvimento das partes interessadas, isso faz parte essencial do processo, desde a ideia até a finalização. E principalmente os processos de engajamento são todos interativos para poder garantir que todas as boas ideias possam ser incluídas ou embutidas no processo de design. E no processo posterior, inclui também o treinamento das pessoas que habitam naquele lugar para que elas possam participar dos vários estágios da implementação. Por exemplo, montagem de painéis solares, gestão da água superficial, organizações comunitárias e por aí vai. Tudo vai ser seguido e medido por indicadores fundamentais. E isso pode ser desenvolvido em trabalhos de oficinas com os participantes, e isso ajuda como uma ferramenta de comunicação e gestão para a cidade, para as partes envolvidas e para o público em geral. Então, esse processo envolve 3 elementos: a análise do contexto local, junto com as partes interessadas, e com essas oficinas que mencionei. Depois um processo de geração de projeto, né, levando em conta os parâmetros que foram discutidos, e depois o projeto em si, e o processo decisório muito bem informado, muito bem abalizado, que já tenha sido discutido e aprovado pelas partes envolvidas. Esse processo não é linear, é claro. Porém, é um processo interativo, onde cada etapa abaliza a próxima. E pode-se lançar mão de todos os outros elementos, de forma que todos estejam sempre presentes no processo. Isso se conhece como um catalisador urbano de projeto conjunto ou co-desenhado, como se diz atualmente. Essas oficinas que mencionei estão exemplificados aí na imagem, onde decisões são tomadas com a participação de vários outros profissionais, com conhecimento, com ideias, todas que contribuem para o projeto. O lado bom disso é que no Rio de Janeiro, por exemplo, várias redes de partes interessadas e redes comunitárias já estão montadas. E um grande exemplo é o Instituto Canta Gente Boa, que trabalha no sentido de empoderar a juventude e as comunidades, no sentido de aumentar as habilidades democráticas e vocacionais. E esse processo, então, explicita
todos esses elementos para o benefício de todos, na cidade toda, no entorno da cidade e para o benefício da comunidade. Várias plataformas de engajamento já estão sendo montadas para que ninguém seja deixado de fora nesse processo de engajamento e que todas as informações sejam capturadas, guardadas e sejam sempre disponibilizadas através dessas ferramentas, como mapas interativos, os ditos dashboards, ferramentas que tenham regras e regulamentos que possam ser usadas com facilidade. Como é que essa estratégia, então, se aplica ao Rio de Janeiro? Os desafios estão mapeados e se voltam para as metas de desenvolvimento sustentável e para a geração de um modelo econômico para garantir essa abordagem holística. Temos estratégias aqui que se voltam mais especificamente para o Rio. Por exemplo, a poluição da Baía de Guanabara é um problema que deve ser resolvido. O lixo e a poluição das águas, das indústrias, assim como de áreas residenciais, são um problema que precisa ser resolvido. As praias trazem turistas e trazem receita para a cidade. Se não for as favelas são um problema muito sério aqui, a construção aqui, para lidar com rejeitos, com poluição, isso é fundamental, tanto para as favelas e também para o restante da cidade, é claro, para a população, para a economia. Em segundo lugar, as forças sociais. Rio tem um déficit habitacional para comunidades imensas. Assentamentos informais são questões muito sérias que precisam ser resolvidas. Isso tem que ser feito num ritmo acelerado. A mudança vai acabar acontecendo, porém, tem que ser de uma forma onde ninguém seja deixado para trás. A educação está muito privatizada e desigual. E há muitos alunos que abandonam a escola para poder começar a trabalhar no sentido de complementar a renda familiar. A disparidade econômica entre os que têm e os que não têm se aumenta, se amplia. Segurança para todas as comunidades marginalizadas é pior nas áreas de disparidade socioeconômica maior. Na nossa estratégia, elaboramos esse modelo do Trigger Point para encontrarmos as melhores áreas de desenvolvimento que possam gerar financiamento público de forma a recuperar e atender esse desafio social e econômico. E esse exemplo é muito importante, conforme mostramos Medellín como um exemplo muito bom. Então, um fator importante em Copenhague foram as áreas centrais da cidade, onde pequenos investimentos geraram uma transição muito grande de construções bastante dilapidadas no centro da cidade. A questão, então, é qual é essa área-chave, ou quais são essas áreas-chaves no Rio de Janeiro, e como é que nós podemos identificar esses pontos que seriam gatilhos para esse processo na região do Rio de Janeiro. Vamos observar aqui onde poderíamos ter o maior impacto nas áreas de maiores disparidade socioeconômica. No contexto do Rio, as favelas seriam essas áreas. O mapa nos mostra a localidade das favelas, onde residem mais de 1,5 milhão de pessoas. Esse mapa mostra a renda familiar, indicando as áreas mais pobres, demarcando com clareza a localização das favelas. O Rio de Janeiro tem um coeficiente Gini muito grande. Quanto maior o número, maior a disparidade entre os pobres e os ricos. O Rio é 64%, em comparação a Los Angeles, que é uma cidade de tamanho semelhante, cujo índice é de 50%. Eu acho que Copenhague está entre 2% e 20%. As cidades maiores costumam ter o coeficiente de Gini mais elevado. Esse mapa mostra
a separação racial com base nos bairros do Rio. Há localidades demonstradas aí de descendentes de área africana. Você pode fazer a comparação com os mapas das favelas e com as localidades de renda mais baixa. As favelas acolhem muitos afro-brasileiros, monetariamente pobres, porém ricos em termos de cultura. E no item da cultura, todo o Brasil é conhecido e se beneficia dessa cultura. Para o Rio, então, o primeiro nível, o elemento para encontrarmos esse ponto gatilho, os direitos de construção que podem ser vendidos adjacentes a áreas de disparidade socioeconômica. Mas o desenvolvimento de uma área pode acrescentar valor para os vizinhos, para a vizinhança, e tem uma localização fundamental para acrescentar visibilidade e atrair atenção, para que possa ser o catalisador perfeito de oportunidades de mudança. Esses critérios diminuem a possibilidade de escolha de uma localidade mais central da cidade. Aqui, no Distrito Central, no bairro central da cidade, várias áreas têm esse potencial para se tornar essa área de gatilho, que vai gerar esse novo processo. Então, essa escolha vai usar critérios especiais: propriedade pública da terra e do ambiente, a terra que esteja disponível para a construção, ele tem que ter um potencial de valor muito grande, e a construção nos locais tem que ter funções multifuncionais, resolvendo problemas de água e problemas urbanos, aumentando a conectividade e outros elementos. Esses critérios, então, nos levam a uma área mais específica em frente à área da Estação Central, o bairro da Central do Brasil. Eu peço desculpas pela pronúncia. Tudo isso nos leva à área acima dos trilhos. Esse local está dentro de uma área de maior amplitude, com vários usos distintos. Parece ser uma área de trânsito. Isso representa uma barreira muito grande para a cidade. E assim, ela representa um valor muito elevado, mas também pode comunicar a cidade, o porto e áreas de lazer ao longo da ferrovia, o que propicia uma qualidade de elevação da qual toda a cidade pode se beneficiar. Essa área já faz parte de uma área maior dentro do plano diretor, mas que ainda não foi destacada nesse plano. Já dá para ver benefícios se esse arcabouço holístico for elaborado para poder direcionar as muitas áreas de desenvolvimento. Poderia ser uma parte integrada do processo do catalisador urbano. Assim podemos assegurar a continuidade e o benefício compartilhado, onde a meta de todos os locais não seria competir, mas sim de completar, não de competir, mas sim completar, ou seja, construir um bairro totalmente novo. Essas oportunidades de multidiversas requerem parcerias que já estão começando a ser elaboradas. É claro, essas parcerias precisam de uma estrutura formalizada. Esse processo de engajamento, de envolvimento das partes interessadas já começaram no processo de cima para baixo. E também com um empoderamento da ação das comunidades locais. Através desse processo de engajamento, a ferramenta de projeto é usada como elemento de comunicação e também como uma ferramenta para conter toda a aprendizagem, todo o conhecimento que os moradores, as pessoas da região se envolvem num processo criativo para o desenvolvimento de elementos que possam ser usados no projeto de fato.
Temos aqui uma animação dessa ferramenta de desenho geradora que eu falei, né, mostrando uma opção de desenvolvimento com configurações diferentes e com os vários estágios de desenvolvimento, e como esse efeito catalisador pode se espalhar para as áreas adjacentes. Isso não é um projeto de desenho, mas sim são as primeiras ideias a serem compartilhadas com as primeiras, nas primeiras oficinas que vão envolver as partes interessadas. Isso precisa ser estudado e avaliado nessas oficinas, mas também junto aos nossos indicadores que estaremos elaborando para monitoração e para acesso das ideias de projeto aqui. À esquerda temos uma tabela mostrando alguns dos indicadores, nesse chamado dashboard de indicadores, que vão acompanhar as novas ideias que sejam trazidas para o processo de planejamento. Por exemplo, os prédios podem aumentar de largura, você pode aumentar as áreas verdes entre eles. Essa ferramenta é eficiente e é muito dinâmica para poder testar várias configurações de desenvolvimento para a área da cidade. Junto no processo de cocriação organizado, envolvendo as partes de baixo para cima, de cima para baixo, nós podemos construir justamente uma vitrine para o futuro, dentro desse processo de catalisador, né? Podemos gerar receita pública no sentido de criar um futuro centrado na vida, e podemos levar investimentos para cidades voltadas para o futuro. E o Rio pode ser essa cidade exemplar, a cidade catalisadora do futuro. Muito obrigado a todos pela atenção.